Irmãos e irmãs, nesta sexta-feira estamos então no 6º dia da novena em preparação à festa Nossa Querida Mãe, Nossa Senhora do Carmo, próximo dia 16 de julho. E estamos na homilia aqui no Carmelo, nos aproximando mais deste mistério que é a Nossa Querida Mãe, a Virgem Senhora do Carmo. Estamos vendo na espiritualidade do Carmelo, na ordem carmelita, como que a Virgem Maria está presente e atua. E claro, ela atua aqui de uma forma especial, e atua nos corações, mas como ela atua em toda a igreja, a sua maternidade espiritual. Nós vimos que espiritualmente falando, nós somos filhos da Virgem Maria, né? Ela nos gerou nesta vida espiritual, na vida da graça, da vida nova, e onde vimos que isso começou a acontecer com o seu consentimento ao anjo, quando ela disse ao anjo: eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a palavra. Ela tinha presente no coração de que daria vida ao Salvador, ao Deus Redentor, mas ao mesmo tempo daria vida a todos aqueles que estavam unidos a Ele na redenção. Ela não seria mãe somente da cabeça, que é o Cristo, mas também de todos os membros do corpo de Cristo, os membros redimidos, de tal forma que nós que estávamos na encarnação, no ventre de Maria, unidos ao Cristo, nós fomos espiritualmente fecundados também no ventre de Maria. Ela sabia que daria vida ao Redentor para que Ele desse vida a nós. Ela conhecia as profecias e assim, potencialmente, nós estávamos sendo também fecundados, gerados como filhos da Virgem Maria. Ela colaborou então com o seu consentimento, com a fé nas palavras do anjo, com o acolhimento da vontade de Deus. Ela sabia que o que ia acontecer, né? Ou seja, a redenção daria o Cristo para nós como fonte primeira, a graça que nos regeneraria. E ela foi vivendo esse mistério ao longo de toda a sua vida, né? Nós vimos Simeão, quando faz a sua profecia no templo, está ali com a confirmação, e a Virgem Maria ia fazendo a sua meditação desse mistério. Então, que bonito a gente ter presente isso, que Nossa Senhora, ao longo da sua vida, por esse conhecimento, e vamos lembrar também que a inteligência dela, cheia de graça, iluminada pelo Espírito Santo, ia conhecendo, ia aprofundando isso. Ela ia certamente se preparando para aquele momento que seria o auge da redenção e também o auge, por assim dizer, da maturidade da sua maternidade, que era a cruz, que era o sacrifício redentor de Cristo. Por este sacrifício, a paixão e morte de Cristo e a sua ressurreição, é que nós verdadeiramente fomos redimidos. E ela se tinha presente, como vimos desde o início, que esse era o ato pelo qual nós seremos redimidos, e isso estava presente nas profecias de Isaías, por exemplo, que ele seria macerado pelos nossos pecados. Ora, ela foi também preparando-se para esse momento, não é verdade? Ela foi se preparando para isso. Então, tudo que o filho vivia, tudo que ela vivia junto com ele, fazia parte disso. De tal forma que ela não somente deu carne, por assim dizer, àquele que seria a vítima pura, imaculada, que seria imolada por nós. Ela deu a carne para isso. O Filho de Deus se encarnou para isso, para se entregar, para morrer na cruz, para oferecer o sacrifício de amor. Ela deu a carne para ele. Mas não só isso, né? Os pontífices falam que ela nutriu esta carne,
protegeu, né, esta humanidade, esta carne. Mas, chegando a hora, chegado o dia marcado, ela também ofereceu no altar, colocou no altar do sacrifício esta vítima, que era o seu próprio filho e amado filho. De tal forma que, neste momento, ela se torna de forma mais perfeita a nossa mãe. Por quê? 4 razões. Primeiro, porque ela sofre com o filho unigênito aos pés da cruz. O seu sofrimento, ela está ali sofrendo, sabendo que ele é inocente, né? E sofre com um coração puríssimo de mãe todas as dores de ver este filho sendo entregue assim. E este sofrimento e estas dores são sofrimentos e dores unidos aos sofrimentos de Cristo para reparar as nossas ofensas feitas a Deus, para ser para nós fonte de restauração da nossa amizade com Deus, para reparar. Imagina que Deus, ofendido pelo pecado de Adão e Eva, de todos os pecados da humanidade, pelos pecados graves, esta ofensa é uma ofensa infinita, dada a dignidade do ofendido, que é Deus mesmo, né? Deus mesmo é ofendido. O Deus que nos criou, o Deus que nos ama, o Deus que é santo, que é puro, que é o amor, é ofendido. E esta ofensa é uma ofensa infinita. Para reparar estes pecados, nosso Senhor ofereceu as suas dores e os seus sofrimentos na cruz. De toda a vida, obviamente, uma vida humilde, uma vida obediente, mas toda essa aflição que ele vive no Horto das Oliveiras, toda a aflição da alma, do coração e no corpo que ele sofre na paixão. Por ser quem é que está oferecendo esse sacrifício, ou seja, o Filho eterno, o Filho amado, que é o verdadeiro Deus encarnado, um coração humano unido à pessoa divina, esta reparação ela é infinita e é causa da redenção, do perdão dos pecados. Mas por vontade de Deus e por aceitação livre da Virgem Maria, olha que bonito, ela une as suas dores e o seu sofrimento ao sofrimento de Cristo. E de alguma forma, o valor dessa oferta que a Virgem faz é imenso. Por quê? Imagina que ela é a cheia de graça, a imaculada. Que o amor... Gente, nenhum coração humano, mais do que isso, se você juntar todos os corações humanos, dos santos, dos anjos, dos mártires, e pegar o amor de todos, soma, não alcança o amor do coração da Virgem Maria por Deus e pelo seu Filho unigênito. Que caridade! Então, o amor que ela tem por Deus é tão puro e tão imenso, e o amor por esse Filho é tão imenso, que a dor que ela sente no coração, e ela sabe a razão pela qual o Filho dela, nosso Senhor, está sendo crucificado. Ela sabe que é por causa dos pecados, das ofensas que Deus sofreu e sofre e sofreria. E ela sabe que é para reparar os nossos pecados. Ela sabe o que está acontecendo. Mas a dor no coração dela, de fato, chega o momento da espada transpassar sua alma e seu coração. Imagine o martírio do coração da Virgem Maria. Os santos padres falam do martírio do coração dela. Então, esses sofrimentos e essa dor são quase que infinitos também, unidos aos de Cristo. Pela dignidade de quem ama, de quem sofre, que é a Virgem Maria.
Imagina o amor que ela tinha por este filho. Então, as suas dores, por esta dignidade, este valor, esse sofrimento, esse valor, e por vontade de Deus e por livre aceitação, reparam o pecado e a ofensa que nós causamos a Deus. De tal forma que nós podemos chamá-la de corredentora, porque ela é causa da redenção. Sim, causa segunda, causa subordinada à causa primeira, que é o amor do Cristo, do Filho eterno encarnado. Ele é a fonte principal, a fonte verdadeira da graça que nos redime. Mas ela, por um desígnio divino, foi unida à redenção. Então ela participa ativamente da nossa redenção, desta forma, com suas dores e unindo-se ao sacrifício do Filho, unindo-se ao sacrifício do Redentor. Ela se uniu a esse sacrifício, já que ela sabia disso. E ela faz isso com a maior fé, com a maior esperança e com a maior caridade. Pois imaginem vocês que aquele homem que era o seu filho, o Verbo encarnado, na verdade, ele estava ali sendo macerado. Humanamente falando, todo mundo, acabou tudo. A gente tinha esperança, como os discípulos de Emaús, né? Falavam, nós esperávamos, nós confiávamos, nós críamos que ele iria restaurar Israel. Mas acabou no quê, né? Acabou em morte, ele está morto. Olha o que fizeram com ele. Não é possível um negócio desse. E, no entanto, a Virgem Maria, aos pés da cruz, ela cria, acreditava que ele era o Verbo encarnado, o Filho de Deus, que essa morte era redentora. E ela, tendo ouvido as profecias do Filho também, ela esperava em Deus, esperava a sua ressurreição. Ela tinha essa maior esperança no coração. Com a maior dor que uma criatura humana pudesse sentir, ela tinha uma maior fé, uma maior esperança e uma maior caridade também. Porque imagina que Deus estava dando a ela, pedindo dela, fazendo com que ela sofresse de tal forma essas dores, esse sofrimento, a sua alma dilacerada. Deus pedia que ela fosse vítima também. Deus estava dando a ela a cruz, de tal forma que os padres dizem que uma mesma e única cruz serviu tanto para o filho quanto para a mãe. E ela, mesmo assim, ama a Deus. Ama a Deus. Caridade. E por amor, ela oferece esse sacrifício. Ela, como que, nesse sentido, morre com o filho, né? Ela consente na imolação da vítima que por ela foi gerada. Ela diz sim. E ao consentir, ela também se imola. Ela oferece o seu sacrifício. E por isso, ela mereceu, junto com o Filho, a redenção para nós, né? Então estava gerando na cruz os filhos da igreja, os filhos de Deus, a vida da graça que nós recebemos, a redenção e a herança eterna, a herança do céu. Então ela é associada ainda mais, além de sofrer junto com o Filho unigênito, de se unir ao seu sacrifício e também de consentir na imolação dele. Aos pés da cruz a gente sabe o que Nosso Senhor fez, né? Voltou-se para São João, para o discípulo amado, e disse, voltou-se para ambos e disse, mulher, eis aí o teu filho. E para ele, eis tua mãe. Jesus sacramenta, torna público
aquilo que Deus o Pai tinha pensado desde todo sempre. Dá a Virgem Maria como mãe em São João a toda a humanidade, especialmente aos batizados. E dá a ele como filho. Quando Nosso Senhor falou isso, as palavras dele geraram no coração da Virgem Maria um tal amor, um tal aumento de caridade por nós, pela humanidade, que ali alcança a perfeição da sua maternidade espiritual, que já tinha começado na encarnação. As palavras de Jesus criam, como diz Nossa Santa Madre, as palavras de Cristo são obras, né? Ela chega a dizer, porque produz aquilo que está sendo dito. Então ele produziu no coração da Virgem uma caridade materna, espiritualmente falando, que ela traz então a todos e cada um de nós em seu coração de mãe. E também no coração de São João produziu uma ternura filial, um respeito. Começa aí a verdadeira devoção à Virgem Maria, né? Aos pés da cruz. Começa aos pés da cruz a verdadeira devoção à Virgem Maria, com essas palavras de Cristo: eis tua mãe. Então, como vemos, a Virgem Maria participou ativamente da nossa redenção, por vontade divina e por livre consentimento do seu coração materno. Ela é verdadeiramente nossa mãe espiritual. Repito, do ponto de vista espiritual, nós nascemos do coração, do ventre da vida, dos sofrimentos, da fé, da esperança, da caridade da Virgem Maria, já que ela participou ativamente da obra da redenção. Não o faremos hoje nessa homilia, mas poderemos, se fôssemos falar da imitação da Virgem, colher tantos frutos de como nós participamos também da redenção. Como nós podemos oferecer as nossas dores, os nossos sofrimentos, nos unindo ao sacrifício redentor de Cristo, consentindo que a vítima seja oferecida, ou seja, nós mesmos, com Cristo, em Cristo. E ao mesmo tempo, tendo a Virgem Maria como nossa mãe, que nos ensina isso. Meus irmãos e irmãs, que gratidão a Virgem Maria, que gratidão. Como não nos aproximar de uma mãe tão santa, tão generosa, tão eficaz no cumprimento da vontade de Deus, de tal forma que ela se tornou verdadeiramente a nova Eva, ou seja, unida ao novo Adão, com o seu consentimento e com a sua caridade, ela gera a multidão dos filhos de Deus. E vamos ver amanhã que ela não somente gerou e participou ativamente do nascimento da vida nova, mas ela continua agindo, sustentando esta vida em nós, alimentando esta vida em nós, protegendo esta vida em nós e querendo e ajudando-nos a subir o monte que é Cristo, né? Viver também a nossa santidade. Não há redenção, não há santificação na igreja sem a participação da Virgem Maria. Guardemos isso. Por isso, nesta novena, vamos abrir o nosso coração e pedir: Senhor Jesus, assim como as suas palavras criaram no coração de São João um amor filial, uma confiança, uma devoção, de tal forma que ele se entregou plenamente à maternidade da Virgem, criai também no meu coração, por estas palavras: eis tua mãe, criai no meu coração esta piedade filial, esta confiança, de tal forma que eu viva debaixo deste olhar, deste manto, continuamente, contando com o auxílio dela, que se tornou
a Mãe dos homens, a Mãe da Igreja, a Mãe de misericórdia, a Mãe da graça, a Mãe de todos os redimidos. Que eu e que todos nós sejamos agraciados pelas graças que a Virgem Maria quer derramar nesta novena e nesta festa. Obrigado, Mãe, porque sois verdadeiramente nossa Mãe. Maria, Mãe do Carmelo, rogai por nós.